Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Estamos de volta por aqui, professor Marco Xavier. E para esta aula vamos apresentar um recurso muito interessante do Excel, que é relacionado às proteções, tá? Existem várias formas de você proteger células, proteger planilhas, estruturas. Para essa nossa demonstração, vamos começar com o conceito de proteção por intervalos, ou seja, você tem uma planilha e algumas áreas desta planilha estarão bloqueadas para a edição. Este recurso é muito interessante para quem trabalha de maneira compartilhada, né? Você compartilha a mesma planilha com outros colegas, ou até mesmo para evitar que você cometa erros, né, de edição em locais que você não deveria fazer a movimentação. Por exemplo, nesta planilha aqui, nesta tabela, a gente encontra algumas áreas que já estão calculadas. Então, por exemplo, esta coluna de total, se você abrir aqui as fórmulas, elas já estão todas previamente calculadas. Então, cálculo de soma, que já está previamente analisando essas linhas, e aqui embaixo também a gente pode analisar, já temos funções, já temos fórmulas calculadas relacionadas a colunas. Então, por exemplo, se eu fizer alguma alteração em qualquer valor, ele vai refletir no resultado final. Então, por exemplo, eu vou alterar aqui esse valor aqui. Coloquei 100, automaticamente ele já fez uma alteração aqui, tá? Nesse nosso exemplo, que a gente vai querer efetuar, nesse nosso exemplo, a manobra vai ser o seguinte: estas áreas onde você pode atualizar os valores numéricos, elas estarão liberadas para edição. As outras áreas, elas vão estar bloqueadas. Então, o que vai ser impedido de ser editado? Essas fórmulas que já estão prontas e os títulos, tá? Então, ou seja, para evitar que o seu colaborador ou o seu colega altere acidentalmente o título, ou essas informações aqui de identificação dos indicadores. Então, nessa nossa simulação, o único intervalo que vai estar liberado vai ser esse espaço aqui, onde ele pode atualizar valores. O restante vai ficar tudo bloqueado. Então, para você começar essa manobra, primeiramente, você deve selecionar a área que vai ficar liberada. Então eu vou selecionar este intervalo daqui. Então isso aqui vai ficar liberado. Na sequência, na guia página inicial, nós vamos acessar aqui o comando formatar. Existem vários caminhos, existem vários atalhos, tá? Esse aqui é o caminho mais tradicional. Aqui no formatar, nesse menu, vamos descer até a opção formatar célula. Você vai clicar nela, vai aparecer aqui uma caixa de diálogo. Na parte superior aqui temos algumas abas e você vai acionar a aba proteção. E toda a planilha do Excel, né, todas as células, elas são bloqueadas por padrão. Elas são bloqueadas, mas a proteção ela não é ativa. Por isso que você consegue fazer qualquer manobra no Excel. Como daqui a pouquinho a gente vai ativar a proteção, então eu já vou falar para ele o seguinte: toda a estrutura vai ficar bloqueada, menos esta daqui que eu fiz a seleção. Então eu fiz a seleção e eu vou tirar o bloqueio dela, porque daqui a pouquinho eu vou fazer o travamento deste intervalo. Então desmarquei aqui o bloqueados, vou dar um OK. Por enquanto tudo continua editável, porque agora sim vamos aplicar o nosso travamento. E para fazer isso, você vai acessar a guia revisão. Aqui em cima encontramos a guia revisão e o primeiro comando que vamos estudar aqui é o proteger planilha. Quando você clica nele, vai aparecer essa janela onde você pode aplicar algumas configurações. Na primeira seção, ele vai solicitar uma senha de segurança, tá? Não é obrigatório. Você pode aplicar uma proteção sem usar senha. Esse recurso aqui é interessante quando você compartilha com outras pessoas, tá? Então, para evitar qualquer tipo de má intenção, você pode aplicar uma senha, a pessoa ela vai conseguir trabalhar, mas ela não consegue aplicar o desbloqueio. Então você pode ou não, se você for utilizar para uso próprio, né, para evitar acidentes, aí de repente você pode até utilizar sem senha aqui. É claro que para nossa demonstração, vamos colocar aqui uma senhazinha para fazer o teste. Coloquei aqui apenas o número 1, lembrando que neste caso ele não tem aquela análise de senhas seguras, tá? Então ele vai aceitar qualquer tipo de senha que você queira. Lembrando para você anotar a senha para não esquecer, tá? Porque como é um recurso de segurança, se perder a senha, se você esquecer a senha, você perde este acesso.
Agora, na sequência aqui embaixo, temos algumas configurações. Essas duas primeiras opções, elas são opções que são mais restritivas, né? Nesse caso aqui, eu não quero que a pessoa nem selecione as áreas que estão desbloqueadas, tá? Então aqui eu vou desmarcar esta primeira opção, porque a pessoa nem vai selecionar, nem vai conseguir selecionar. Ela só vai conseguir fazer qualquer tipo de manobra somente nas células que estão desbloqueadas, que foi a primeira manobra que nós fizemos no início dessa demonstração, tá? Então a gente desbloqueou estas áreas, elas vão estar desbloqueadas. O restante, todas as outras células e as estruturas estarão travadas para o usuário, tá? Então deixa marcada apenas esta segunda opção. Agora, como eu havia dito, ele vai travar tudo. Caso você queira liberar alguma dessas manobras que estão sendo citadas aqui embaixo, você pode habilitar aquela manobra, aquela execução que você necessita, tanto para você como para o teu colega, o seu usuário que vai acessar essa planilha, tá? Então aqui na minha demonstração eu vou deixar tudo bloqueado mesmo, mas caso você queira liberar alguma dessas manobras, você já está sabendo que tem essa possibilidade. Vamos confirmar aqui no OK. E é claro, como a gente inseriu uma senha, ele vai pedir aqui, é claro, uma confirmação para ver se você não digitou a senha por engano. Então eu vou repetir novamente o número 1, que foi a senha que eu inseri previamente. Então agora vamos confirmar no OK. Aparentemente não aconteceu nada de alteração na sua planilha. Eu consigo selecionar essas informações, mas se eu tentar selecionar essas outras áreas, ó, eu estou clicando e eu nem consigo fazer seleção, ó, nem nos títulos, nem aqui nas identificações dos indicadores. Eu só consigo selecionar aquela área, aquele intervalo que eu havia desbloqueado de início. Então isso evita muito erro de digitação, erro operacional. Então a pessoa nem consegue acessar, estou tentando selecionar aqui e ele não deixa. Então, ou seja, a pessoa só consegue trabalhar livremente no local que ela precisa editar. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui o valor numérico. Observe aqui embaixo, aqui lembra que a gente tinha fórmulas, né? Vamos ver se as fórmulas continuam funcionando normalmente. Eu inseri aqui o número 100, né? Quando confirmar aqui no Enter, de 114, se a fórmula continuar funcionando, ela vai ter que pular para 214. Vou dar um toque aqui e veja, ó, atualizou corretamente. Ou seja, as fórmulas que já estavam previamente criadas e configuradas, elas não sofreram alterações. Elas só estão impedidas de acesso, mas elas continuam funcionando normalmente. E é claro que nesta manobra ele vai travar para todo mundo, inclusive para você. E se você quiser destravar, né, desbloquear estas áreas que estavam protegidas, novamente aqui na guia revisão, aqui em cima da guia revisão, você acessa novamente aqui agora, vai aparecer o comando desproteger, porque agora a planilha ela está protegida. Então antes você protege, agora você vai desproteger a planilha. E é claro que para você poder fazer isso, ele vai solicitar a sua senha. Então se você não tivesse inserido uma senha, ele iria desbloquear, né, livremente. Então se você pega um colega que tem esse conhecimento, né, ele consegue acessar as áreas de repente, caso você não queira. Mas nesse nosso caso aqui, vamos colocar aqui a nossa senha, né, que é a senha número 1. E agora quando clicar no OK, aparentemente não aconteceu nada, mas veja, ó, agora eu consigo selecionar as outras áreas que estavam bloqueadas, tá bom? Muito simples, mas muito eficiente, tá? Então antes de seguirmos aí e estudarmos outras formas de proteção, pegue a sua planilha, baixe essa planilha aqui e repita estas manobras, tá? É um recurso muito interessante que pode ser muito útil nas suas planilhas. Por enquanto, para este vídeo é só isso daí, faça a sua prática, a gente se encontra nas próximas aulas com mais truques e macetes interessantes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até lá!